A gente segue com atualizações, então, mais uma vez, do conflito entre Israel e Irã. Agora há pouco, nosso correspondente Michel Gavendo nos alertou sobre uma orientação que foi passada pelo governo israelense à população. Qual é a orientação? Que essas pessoas procurem abrigo nesse momento, porque há identificação de mísseis lançados do Irã em direção ao território do Estado de Israel. E aí, o que acontece quando esse alerta chega para a população? É claro que há o sistema defensivo, o domo de ferro, que a gente vem explicando aqui, um sistema para interceptar esses mísseis, mas a população sempre precisa ser alertada para se proteger. Vamos tentar conversar novamente com Michel Gavendo, que trouxe para a gente essa informação de momento, agora 00:41 na capital israelense. Michel Gavendo, nos conte qual é a situação por aí, se você está protegido, qual foi exatamente o alerta passado agora nessa nova ofensiva do Irã. E, Juliana, o alerta chega pelos telefones celulares, ele é invasivo, é um aplicativo que invade, aparece na tela, ele identifica a localização do telefone, ele invade a tela dizendo na sua área vai haver uma sirene, a sirene vai ser acionada, há um alerta, você tem alguns minutos para procurar um abrigo. Então, eu no caso encontrei um local que é apropriado, é sinalizado, é uma passagem subterrânea que é feita também de concreto reforçado e ela é suficiente para dar a proteção. Então, isso vem acontecendo desde o início da guerra. Agora, hoje, o Exército mudou as regras desse alerta. Antes, a gente... Agora eu escuto aqui explosões. E a gente tem imagem, Gavendo, enquanto você está nos contando sobre o barulho que você está ouvindo, a gente tem imagens ao vivo da capital israelense. E agora há pouco a gente conseguiu mostrar aqui ao vivo, inclusive, um míssil sendo interceptado muito provavelmente. Então a gente vai acompanhando agora, 00:42 na capital israelense, Michel Gavendo, em Tel Aviv. Michel Gavendo teve que se abrigar, teve que entrar ali em um abrigo, um bunker, que é o que faz a população nesse momento. Olha só. E aí a imagem de um míssil provavelmente sendo interceptado e a sirene vai tocando para alertar a população. Gavendo, nos conte sobre como é essa situação por aí. Isso, é uma situação em que as pessoas têm que procurar o abrigo o mais rápido possível e agora a gente já consegue se acostumar a saber que tipo de explosão quando a gente ouve isso. Agora aqui a sirene também, eu não sei se vocês conseguem me ouvir porque a sirene ela é muito alta. Então, onde eu estou está sendo agora alvo de ataques de mísseis vindo do Irã, aqui na região central de Tel Aviv, de Israel. Pela 9ª vez desde ontem, o Irã que passou a atacar Israel com menos mísseis, mas por mais vezes, diversos ataques durante o dia, em vez dos ataques concentrados com muitos mísseis, o Irã usa agora a tática de ataques com menos mísseis para poder provocar uma guerra de atrito. A gente vê nas imagens o domo de ferro em ação, as interceptações de mísseis no ar. O Irã que tenta driblar as defesas aéreas israelenses, sobrecarregando com mísseis disparados para o mesmo local. O que a gente vê agora nos céus de Tel Aviv. Exatamente isso que a gente está mostrando agora. Vou contando aqui para a nossa audiência juntinho com você, que é o céu cheio desses pontos de luz, muito provavelmente os mísseis sendo interceptados. E, Gavendo, é claro que é um momento de apreensão, porque é à noite, a população tem que correr para esses abrigos, tem esse barulho, né, que assusta muito, as sirenes tocando nesse momento. E a população sem saber se pode ser atingida por, inclusive, partes desses mísseis que são interceptados e destruídos, né? Partes do míssil podem cair e causam também destruição. Então, é um momento de muita tensão, imagino, para você aí.
Sim, agora o barulho das explosões é muito grande, é diferente do que a gente ouviu até agora. O Irã que vinha prometendo grandes ataques contra Israel, durante o dia fez ataques menores. Dessa vez, pelo ruído das explosões, parece ser um ataque com dezenas de mísseis, a gente ainda não tem a confirmação, e agora o que se espera é o alerta da Defesa Civil quando a ameaça parar, porque os destroços dos mísseis e dos interceptadores ainda são um perigo. Então, a gente tem que ficar, a população tem que ficar dentro dos abrigos até receber um alerta da Defesa Civil de que houve interceptações e que não há mais perigo de queda de objetos do céu. O gabinete de guerra de Israel, liderado pelo premier Benjamin Netanyahu, se reuniu hoje à noite para decidir os próximos passos da guerra. E o debate aqui em Israel é justamente esperando para saber se os Estados Unidos vão aderir à ofensiva militar israelense no Irã ou se Israel vai continuar atacando o país inimigo sozinho. Agora, eu já não escuto mais barulho de explosões, pelo menos ao que parece no momento, é que todos os mísseis ou foram interceptados ou houve queda em alguma parte do país. A gente espera a confirmação da Defesa Civil e das informações do Exército para saber os resultados desse ataque, Juliana. Muito difícil. E Gavendo, tem uma questão específica que é a localização, né? Quando esses mísseis são lançados para essa área mais urbana, né? A gente está vendo vários prédios na área central da cidade. Aí o temor é maior com quem possa eventualmente ser atingido. Isso, porque o tamanho dos mísseis do Irã, a capacidade explosiva deles é muito maior do que os mísseis que vinham sendo lançados antes da guerra, ou pelo Hamas, ou pelo Hezbollah. Os mísseis iranianos, quando eles atingem o solo, eles provocam, claro, uma grande destruição no local, mas também as ondas ao redor são bairros inteiros, casas e apartamentos e prédios inteiros que têm os vidros quebrados, as janelas destruídas, os carros estacionados num raio de 300 metros do local do impacto também ficam totalmente destruídos, e o número de mortos em Israel já chega a 34, pelo menos a 10 pessoas também feridas em estado grave, 20 mil instalações, 20 mil casas e apartamentos foram atingidas até agora pelos mísseis iranianos. Agora eu recebo mais um alerta aqui no telefone de que pode haver uma nova sirene e mais ataques nos próximos minutos. Israel disse que até agora o Irã lançou cerca de 400 mísseis desde a quinta-feira passada, ou da sexta-feira, quando o Irã começou a retalhar os ataques israelenses da noite de quinta para sexta-feira. Israel afirma que destruiu parte dos lançadores de mísseis do Irã, que reduziu em 1/3 a capacidade de disparos do Irã, mas o país, os iranianos ainda mantêm a capacidade e continuam atacando Israel, Juliana. Pedro, nos conte desse dia de hoje, né? 5º dia de conflito, entrando no 6º dia já. Esses alertas estão mais espaçados ou não? Qual é o temor da população nesse momento? Como é que estão as pessoas também em relação a ter acesso os itens básicos, né, para tentarem viver nesses dias? Juliana, hoje foi um dia atípico, foi um dia, apesar de terem sido feitos muitos ataques pelo Irã, foram muitas horas, principalmente na parte da manhã, sem ataques, e que muita gente saiu às ruas, foi ao supermercado, foi fazer compras, resolver situações, problemas que ficaram adiados por causa da guerra. Mas os serviços continuam parados em Israel, o comércio não funciona, apenas os serviços básicos, supermercados, serviços de saúde. Então, hoje houve mais movimento nas ruas, em Tel Aviv, em Jerusalém também. Porém, sempre quando cai a noite, há uma sensação de que o perigo aumenta. O Irã tem mais capacidade de disparar de noite, porque é mais fácil movimentar e armar os lançadores e disparar os mísseis contra Israel sem serem detectados pelos sistemas de vigilância de Israel. Israel tem agora
em cima do Irã, segundo a Força Aérea, tem superioridade aérea, consegue vigiar todo o território iraniano, não só com caças, mas também com aviões sem piloto, aqueles veículos aéreos não tripulados. O comandante da Força Aérea Israelense disse que hoje que há dezenas de veículos aéreos não tripulados de Israel em vigilância constante nos céus do Irã para justamente poder detectar o momento exato do lançamento dos mísseis e aí ter a oportunidade de avisar a população israelense com antecedência, às vezes com meia hora, 15 minutos de antecedência, e também preparar, claro, as defesas do Domo de Ferro. O Domo de Ferro, segundo Israel, consegue interceptar 90% dos mísseis disparados pelo Irã, mas cada míssil que passa provoca muitos danos. Segundo o balanço divulgado hoje pelo governo israelense, pelo menos 35 mísseis do Irã atingiram Israel. E em todas as cidades, todas as partes do país, seja o norte, a região da Galileia, a cidade portuária de Haifa, onde fica a maior usina petrolífera de Israel, a cidade de Tel Aviv, o coração da cidade de Tel Aviv, cidades ao sul de Tel Aviv também, as cidades da grande Tel Aviv, a região metropolitana da maior cidade israelense. Cidades ao sul também de Tel Aviv foram atingidas, bairros residenciais. Hoje o Irã também disparou contra a região do deserto, dizendo que mirou na usina atômica de Israel, que fica no deserto. Então, o Irã afirma que mira em bases militares. O Irã chegou a divulgar que atingiu a central do Serviço Secreto Israelense. Isso não foi confirmado. O que o Irã sim conseguiu atingir foi essa usina que provocou problemas de abastecimento de combustível em Israel. Pelo menos uma empresa teve que suspender ou pelo menos diminuir a distribuição de gasolina em postos de combustíveis do país. Então, os danos, apesar de eles serem menores por causa do sistema de defesa antiaérea de Israel e também por causa dos abrigos antiaéreos, em que uma população inteira, 10 milhões de pessoas, está acostumada a esse tipo de ataque e sabe como se proteger. Apesar disso, os abrigos não são 100% herméticos também. Ontem a gente viu o impacto direto de um míssil iraniano atingindo um abrigo na região de Tel Aviv e 4 pessoas morreram. O prédio ficou totalmente destruído, porque o impacto direto, o abrigo, por mais reforçado que seja, ele não tem capacidade de resistir, de absorver o impacto de um míssil que pode carregar até meia tonelada de explosivos. Então, é uma situação tensa. Se esperava uma retaliação do Irã. Israel continua bombardeando a capital iraniana. Houve também hoje esse relato de um ataque cibernético atribuído a Israel no sistema bancário do Irã. As pessoas que tentam fugir de Teherã, fugir da guerra, não conseguiram sacar dinheiro. Então, o que a gente vê agora, talvez uma nova fase da guerra, até hoje com grandes ataques iranianos, talvez agora uma nova fase com mais ataques cibernéticos e também com a possibilidade da entrada dos Estados Unidos ao lado de Israel para atacar as instalações nucleares do Irã, Juliana. O que imagino, Gavendo, traz uma tensão, né, sobre outras estratégias de guerra, então, que podem ser adotadas. Para além do que a gente está vendo que causa desespero na população, nós estamos, inclusive, com imagens de agora há pouco aí na tela, que são esses mísseis, esses lançamentos pelos céus. Há também a possibilidade de outras estratégias adotadas, como ataques cibernéticos, é isso? Isso, Juliana. Agora há uma atualização aqui de que foram, nesse salvo, pelo menos 15 mísseis vindos do Irã. Essa é a primeira informação. E que pode haver alguns locais de impacto. Quer dizer que alguns mísseis, pelo menos duas pessoas, 2 locais podem ter sido atingidos. Essa informação é inicial dos serviços de emergência de Israel. Logo eles vão confirmar. Os serviços de emergência são acionados rapidamente e saem para vasculhar. Muitas vezes também são os destroços de mísseis que caem, provocam também danos, provocam ferimentos. Agora, sim, é uma situação de tensão constante, é uma situação de medo.
A própria sirene é uma sirene que provoca também medo na população. É uma população que, apesar de estar acostumada, foi pega de surpresa também no início desse conflito com o Irã. Né? Tudo foi cancelado, o país está em estado de emergência pelo menos até o dia 30 de junho. O espaço aéreo está Gavendo, fechado. desculpa te interromper, só para a gente atualizar aqui, inclusive, a nossa informação. 15 mísseis que foram interceptados, é isso? Essa é a informação que chega, então, da defesa? São 15 mísseis nesse disparo, nesse salvo, nesse ataque. E há informações de que pode haver pelo menos 2 locais de impacto, quer dizer, pelo menos 2 mísseis podem ter passado. São as informações iniciais de que são 15 mísseis e que 2 podem ter atingido o solo. Eu recebo agora aqui, Juliana, na minha região, onde eu estou, um aviso da Defesa Civil de que esse ataque terminou e que já é possível deixar o abrigo. Então, mas o país inteiro está em alerta e muita gente opta já por dormir dentro dos abrigos, por armazenar água e algum tipo de energia ou a conexão com a internet dentro das casas ou nos abrigos públicos, porque desde o início da guerra há muitos ataques também durante a noite, de madrugada. Deixa eu só, por favor, sim, é isso mesmo. É o aviso de que na minha localização, agora o ataque terminou. Então, essa é a constante, essa é a rotina. Ainda não há falta de produtos, não há desabastecimento nos supermercados de Israel, mas há sim uma corrida, os supermercados estão cheios, as pessoas preocupadas, querendo sempre ter mantimentos, estarem preparadas para uma permanência maior dentro dos abrigos. A Defesa Civil já havia avisado de que poderia haver esse tipo de situação em que a permanência dos abrigos seria por mais tempo, mais longa, ao contrário do que acontecia nas guerras anteriores, principalmente na guerra contra o Hamas, em que a capacidade e o alcance dos mísseis do Hamas e do Hezbollah eram menor, tanto também a capacidade de explosivos dos mísseis. Dessa vez, os mísseis são maiores e mais poderosos e provocam medo, bastante medo na população. Há outro aspecto também, como eu vinha dizendo, o espaço aéreo está fechado, ou seja, não há voos para quem quer sair de Israel. A gente viu a delegação, os políticos brasileiros tiveram que sair numa operação logística complicada, num momento também de insegurança, sair por terra via Jordânia ou pelo Egito, são as duas possibilidades. Nos próximos dias, o governo israelense havia programado a chegada de alguns voos sob condições especiais de segurança para trazer gente, moradores de Israel, que estão fora do país e que querem voltar para cá, mas isso ainda não foi confirmado, tudo depende da situação de segurança. Juliana. Agora, Gavendo, queria te perguntar também sobre as repercussões por aí, se você puder nos trazer, sobre algumas falas de autoridades, né? A gente teve ali Benjamin Netanyahu falando sobre um planejamento da morte de Ali Khamenei, o líder supremo iraniano. Hoje tivemos falas de Donald Trump, presidente americano, sobre ele ser um alvo fácil, né? O Khamenei, exigindo a rendição incondicional. Como é que isso repercutiu aí em Israel? Juliana, são os dois grandes assuntos em que Israel pode não ter independência total. A eliminação da alta cúpula do regime iraniano. Não havia discussão com os Estados Unidos sobre o assassinato dos líderes militares. Tanto é que Israel afirma que pelo menos 30 do alto comando da Guarda Revolucionária Iraniana foram mortos já nos primeiros ataques. Hoje Israel também afirmou que matou também um novo líder que foi elevado à posição de líder depois da morte do líder anterior do exército. O comandante-chefe do exército foi morto, quer dizer, o substituto do comandante iraniano mal chegou ao comando, também foi morto. Então, quanto a isso, não tinha dúvidas. Em relação ao Ayatollah Khamenei, que é o líder máximo do Irã, Israel
provavelmente depende também de uma decisão dos Estados Unidos, como também depende dos Estados Unidos para atacar instalações nucleares críticas do Irã, principalmente em Fordow, a principal usina onde países ocidentais e Israel acusam o Irã de tentar desenvolver bombas atômicas, porque essa usina ela é subterrânea e ela precisa, para ser atacada militarmente, de equipamentos, aviões e bombas que Israel não tem, os Estados Unidos não fornecem, e essa é a expectativa. Se os Estados Unidos vão decidir pela morte que provocaria revolta no mundo xiita e talvez a troca, a queda do governo iraniano, e também em relação ao ataque com armas mais pesadas nas usinas nucleares do Irã, com armas que só os Estados Unidos têm, Juliana. É isso, a gente acompanhou aqui ao vivo, com a ajuda do trabalho de Michel Gavendo, mais um ataque do Irã contra Israel. Informação de momento é que já há autorização para que a população deixe abrigos, mas as imagens registradas estão aí na tela. E Gavendo, por favor, volte aqui com a gente nessa edição ainda com atualizações, viu? Fique seguro, daqui a pouquinho a gente volta a conversar.